Essa é a terceira parte da aula sobre exercícios sobre respostas naturais de circuitos RC, né? IRL. Nós vamos falar nessa terceira parte de circuitos RC, né? E vamos examinar a resposta de circuitos RC, resposta natural de circuito natural, as respostas naturais de circuitos RC, certo? O capítulo é o capítulo 7 do Nilson e Riedel, né? Bom, então vamos falar agora da resposta natural dos circuitos RC, né? A gente falou dos circuitos RL, vamos falar agora dos circuitos RC. Então aqui a gente tem um análogo, né? O que acontece com o indutor, né? A gente tem um capacitor aqui, né? Que por um tempo infinitamente longo, a chave está nessa posição aqui, né? Então esse capacitor está carregado, a tensão que o capacitor está carregado e a tensão da fonte, que aqui ele está chamando de VG, tá? VG. Então, se você fizer aqui a lei de Kirchhoff, né, percorrendo essa malha aqui no sentido horário, né, por exemplo, a equação de Kirchhoff vai ser, ó, você entra aqui no negativo da fonte, né, então menos VG, né, certo? Aí você entra aqui no positivo do capacitor, então mais VR, né, e aí você entra no positivo do capacitor, mais VC, igual a zero. Então, perceba que quando você tem componentes passivos, né, a corrente, ela sempre entra no polo positivo, tá? E entra tanto no resistor, quanto no capacitor, quanto no indutor, né? Eles são componentes passivos. O que são componentes passivos? São aqueles que não fornecem energia, né? Então, a fonte não é um componente passivo, porque ela fornece energia, ela é um componente ativo, né? Então, para componentes passivos, a corrente sempre entra no positivo e sai no negativo. Para componentes ativos é o contrário, né? A corrente entra no negativo e sai pelo positivo, tá? Porque no sentido da corrente é o sentido convencional, positivo para negativo. No caso, o positivo da corrente ali do VG está entrando no positivo do RI, tá certo? Não é o positivo da corrente. Você arbitrou o sentido para a corrente e é aquele sentido. E aí onde a corrente entrar é o positivo do componente passivo. Qual componente que é passivo? Resistor, capacitor e indutor. Fonte, você sempre entra no negativo e sai do positivo. A corrente sempre entra no negativo e sai no positivo. Ou sai do negativo, ou sai do positivo para o negativo, que é o sentido convencional dela, né? Tá. Então, ó, quanto que vai ser o VC, né? O VC, tem que lembrar das equações do capacitor, né? Equação do capacitor, Q igual a CV. Então, dQ é CdV. Se você dividir por dt, isso aqui é I. Então, isso aqui é I igual a CdV. dVc dt, né? Então, a corrente que passa pelo capacitor é a derivada da tensão que está sobre o capacitor em função do tempo. Se fosse indutor, a tensão que está sobre o indutor em função do tempo. Então você tem que ver a tensão que está sobre o indutor ou sobre o capacitor, tá? Nem sempre a tensão é o que está aparecendo, por exemplo, a tensão da fonte, tá? Nem sempre é o que está aparecendo, tá? Bom, então, essa é a equação do capacitor, certo? Quando a gente fala de resposta natural, a gente fala de resposta do circuito RC. Então, por exemplo, aqui é uma resposta que ela não é natural, porque ela é comandada pela fonte, tá? Mas quando você pega essa chave aqui e vira, tá? T igual a zero, você virou a chavinha aqui, o que vai acontecer? O capacitor ele vai descarregar através do resistor, né? Então você vai ter uma corrente nesse sentido aqui, certo? É nesse sentido a corrente? No sentido real da corrente? Não, porque o componente é passivo, tá? Você não tem mais componentes ativos. Então, o capacitor é passivo, o resistor é passivo. Então, o sentido que você vai arbitrar para você escrever a lei de Kirchhoff é esse sentido aqui, ó, certo? Aqui é positivo, aqui é negativo, né? Então, a corrente sempre entra no positivo e sai no negativo, tá? Porque são componentes passivos, tá? Dá para, assim, pelo menos observando só o esquema do senhor, nem antes de mudar a chave estava assim. Vamos supor, porque a chave ali que você estava assim. Aí mudei a chave, acho que a tendência é continuar, tipo, e depois só. Pro indutor seria, pro capacitor não, né? O capacitor, ele carregou
Aqui é positivo, aqui é negativo, né? Ele meio que... Ah, você fala que a corrente deveria continuar no mesmo Não, sentido? ele meio que continuou só no caso, alternou por causa de onde está subindo ali com o resistor. Por exemplo, aí aqui, ó. É. Tava assim, né? Você pode, de certa forma, porque ele é passivo, né? Uhum. Então, de certa forma, você pode pensar isso. Tá errado, não. Ele continua no mesmo sentido, né? Tá? Pode ser. Bom, então, como é que você escreve a equação? Essa daqui era a equação diferencial quando você tinha a fonte, né? A equação de Kirchhoff quando você tinha a fonte. Agora você não tem mais a fonte, você só tem o capacitor e o resistor, tá? Como é que você vai escrever a equação? Bom, você vai escrever a equação, a lei de Kirchhoff de novo, né? Então aqui, ó, você vai entrar no C, então, ó, VC, entrei no VC, mais VR, ó, tensão no resistor mais tensão no capacitor mais tensão no resistor, igual a zero. Aí, a tensão no capacitor, né? Se você quiser a tensão no capacitor, você vai ter essa aqui é a equação para tensão. Se você for trabalhar com essa equação, né, a coisa vai ficar assim, ó. Vou ensinar dos dois jeitos, tá? Você passa o dt para cá, vai ficar IDT igual a CdV, né? Passa o C dividindo, vai ficar 1 sobre C IDT igual a dV. Aí você pode meter uma integral aqui, vai ficar 1 sobre C integral de IDT igual a integral de dV, né? Se a integral for de 0 a dt, aqui você vai ter 1 sobre C integral de 0 a dt de dt, e aqui você vai ter V de t, né? Avaliado em t e 0, né? Aí supondo que V de 0 seja 0, né? Você pode supor ou não que V de 0 é 0, mas enfim, né? Se você não supor que V de 0 é 0, a equação vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 sobre C, integral de 0 a dt, de I de t dt, é igual a V de t menos V0. É uma equação parecida com a equação do indutor, né? Só que no indutor você tinha I de t e I de 0. Aqui você tem V de t e V de 0, tá? Ela é parecida, só que para tensão, tá? Aí você passa o V0 para cá, vai ficar 1 sobre C, integral de 0 a dt, de I de t dt, mais V0 de t, isso aqui é V de t. Você pode fazer assim. E aí você pode pegar esse V de t aqui, que esse V de t é o VC de t, né? Certo? A voltagem no capacitor, tá? E a corrente no capacitor. E você pode substituir aqui. E aí você vai ter que achar o VR. O VR vai ser R vezes I. Então você vai ter isso aqui. Só que assim, se você substituir isso daqui aqui e pega o VR, isso aqui é o VC, né? O VR seria R vezes I de t. Então você teria uma equação integral para I de t, certo? Equação integral, ela não é muito boa, né? Para você ela não é muito boa. A equação integral, o pessoal trabalha mais com equações diferenciais, tá? O pessoal não usa equações integrais, né? Agora, você fala assim, então como é que eu faço, né, para não ter uma equação integral? Porque se eu substituir o VC, se eu substituir esse VC aqui, e se eu substituir esse VR aqui, eu tenho uma equação integral. Mas eu não quero uma equação integral, eu quero uma equação diferencial. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com a corrente, tá? Então, a corrente, ela é a mesma. Então você tem que fazer o seguinte, ó. A corrente, ela é a mesma tanto para o capacitor quanto para o resistor, né? Certo? Então,
Se você pegar um ponto aqui, ó, o livro ele faz assim, quer ver, ó? Se você pegar um ponto aqui, você tem uma corrente, vamos supor que você arbitrou esse sentido para a corrente, certo? E você pegou esse ponto aqui como sendo nó. É um artifício, tá? Para você escrever a equação em termos de corrente, né? Então, essa equação aqui C, essa corrente aqui C, vamos chamar essa corrente aqui de C e essa corrente aqui de IE, né? Então, você vai ter que, pela lei dos nós de Kirchhoff, né? IC mais IR, né? É igual a zero, certo? Só que veja bem, ó, tem um problema aqui, né? Porque se você faz isso, você está... Ó, a corrente ela tem que entrar no positivo e sair no negativo, não é isso? Aqui ela está entrando no negativo e saindo no positivo. Aqui ela está entrando no negativo e saindo no positivo. Então é o contrário, né? Certo? Então o IR ele tem que ser assim e o IC tem que ser assim, né? Certo? Porque aí você vai ter IC mais IR igual a zero, né? Ou seja, IC é menos IR, né? Aí o IR, o que é? É VR dividido por R. Então, é VR, porque VC é igual a VR, né? VC é igual a VR, certo? Então eu posso escrever VR aqui, não tem problema, né? Então VR sobre R é a corrente IR, certo? Lei de Ohm, tá? Aí, IC é a corrente no... Deixa eu escrever isso aqui. VR sobre R. A corrente no capacitor é C dVc dt, certo? Só que acontece o seguinte, ó, o VC é igual ao VR, né? Porque é um circuito paralelo, né? VC é igual ao VR, certo? Sempre que você tem um circuito paralelo, a tensão dos elementos é igual, né? Então, vamos apagar essa coisa aqui, né? Então, veja, quando você escreve em termos de corrente, se você escrevesse em termos de tensão, você ia ter uma equação integral. Como você está escrevendo em termos de corrente, você vai ter uma equação diferencial, tá? E como é que é essa equação diferencial? É C dV. Então, você não vai chamar de VC e VR, você vai chamar simplesmente de V, porque VC é igual a VR, igual a V. É tudo V, certo? Então, você vai ter C dV dt, né? Mais V sobre R igual a zero, né? Aí você pode fazer o seguinte, multiplicar toda a equação por R. Você multiplica toda a equação por R, você vai ter RC dV dt mais V igual a zero. Bom, isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, né? A gente consegue resolver essa equação por separação de variáveis, né? Como é que faz isso? É igual que a gente fez no indutor, né? Ó, passa o V para cá, vai ficar RC dV dt igual a menos V, certo? Aí, separa as variáveis, o P fica de um lado, o V fica do outro. Então, vamos dividir primeiro por RC, né? Então vai ficar dV dt igual a menos V sobre RC, né? Aí eu vou passar o V, eu vou passar para baixo e o P eu vou passar para cima. Então vai ficar dV sobre V igual a menos dt sobre RC. Entenderam o que eu fiz aí? Ó, passei o dt para cá, passei o V para cá. Certo? Separei as variáveis, joio de um lado e trigo do outro, né? Então aqui só tem V, aqui só tem T. Quando acontece isso eu posso integrar os dois lados. Então eu vou integrar de 0 até T dV sobre V. E aqui eu vou integrar de 0 até T menos dt sobre RC.
né? Aqui vai dar ln de V, e ln de V ele tem que ser avaliado em 0 e t. Ln de V é a primitiva de 1 sobre V, né? Porque você sabe, né? Falei você sabe que derivada de ln de x dx é 1 sobre x. E integral de 1 sobre x dx é ln de x. Então a primitiva de ln de x é 1 sobre x. Então essa integral aqui dá ln de v. Tá? E você vai avaliar a ln de v entre 0 e t. Tá? E aqui você vai fazer o seguinte: passa 1 sobre rc para frente da integral, porque ele é constante. Então vai ficar menos 1 sobre rc, integral de 0 até t de dt. Certo? Então vamos continuar ali, tá? Vamos apagar aqui, ó. Tem integral no capacitor? Não, nesse cálculo que o senhor disse que era a natureza derivada. Não, vai aparecer integral em qualquer situação aí. Quando você fala de capacitor e indutor, não tem como escapar de derivada e integral, não tem jeito, tá? Por isso que essa matéria dá no ensino superior, né? Então, você vai fazer, ó, teorema fundamental do cálculo, ln de t menos ln de, ó, vai ficar assim, ó, ln de v de t menos ln de v de 0, né? Porque esse v, ele é um v que depende de t, certo? Então vai ficar ln de v de t menos ln de v de 0, né? É igual menos 1 sobre rc. Agora eu vou calcular essa integral aqui, integral de dt é t, né? Então vai ser a função t avaliada em 0 e t, né? Então vai ficar aqui é a diferença de logaritmo. A diferença de logaritmo é o logaritmo do quociente, tá? Então vai ficar assim, ó, logaritmo de v de t sobre v0, né, igual a menos 1 sobre rc, 1 sobre rc. Aqui vai ficar t avaliado em t, na verdade não podia ser t, tinha que ser tal, né? Mas tudo bem, vocês entendem, né? Aqui é t menos t avaliado em 0, 0. Tá? Então vai ficar ln de v de t sobre v de 0 igual a menos 1 sobre rc vezes t. Então esse ln aqui, ó, ln é logaritmo na base e, né? Então isso aqui é como se fosse, só detalhando, né? Isso aqui é como se fosse assim, ó, log na base e desse negócio igual isso aqui, né? Então vai ficar v de t sobre v0, isso aqui, né, logaritmando, é a base elevada ao logaritmo, né? Vai ser e elevado a menos 1 sobre rc t. Passo v0 multiplicando, a gente vai ter v de t igual a v0, v de 0, e elevado a menos 1 sobre rc vezes t. Então aqui a constante de tempo é rc, tá? A constante de tempo aqui é rc, ok? Quem que é v0? Quem que é v de 0? V de 0 é o RG, né? É o VG, quer dizer, né? Porque o capacitor ele estava carregado com a tensão da fonte no instante zero, tá? Então V de 0 é igual a VG, porque o capacitor estava carregado com a tensão da fonte, tá? Certo? E a constante de tempo, tal, igual a RC. Então, quando você fala de constante de tempo, você está falando do resistor para o capacitor, né? No indutor, a constante de tempo do indutor, né, se fosse indutor, seria R sobre L, né? Então no indutor a constante de tempo é R sobre L, no capacitor é RC. O que é a constante de tempo? Então o tempo, a constante de tempo, com 5 constantes de tempo o capacitor carrega, com 5 constantes de tempo o capacitor descarrega. Com 5 constantes de tempo o indutor carrega, com 5 constantes de tempo o indutor descarrega. Lembra que
isso aí? Tal. Ah, tá. Tal. Professor, por que 5? Porque no livro está 5. Ele fala que depois de 5 constantes de tempo, falta 1% da carga para ser completada. Ou exaurida, né? Na verdade, para carregar ou descarregar, ele levaria um tempo infinito, né? Certo? Mas com 5 constantes de tempo, você tem 99% de carga do indutor ou do capacitor, tá? Bom, aí você fala assim, mas como é que essa desgraça cai na prova, né? Vamos ver agora, né? Certo? E agora nós vamos analisar o exemplo 7.3. Nesse exemplo, né, a gente tem uma chave, né, que inicialmente mantém esse capacitor carregado, né? No instante t igual a 0, nós vamos virar essa chave aqui, o capacitor vai descarregar, ele pede VC de t para t maior que 0, V0 de 0 para t maior ou igual a 0 mais, né? V0 é esse cara aqui, o I0, né? O I0 de t, que seria essa corrente, certo? E a energia total dissipada pelo resistor de 60 kΩ, né? Então vamos resolver esse exercício. Bom, pessoal, então aqui a gente tem um problema, né? A gente tem um capacitor aqui, né? Que antes de T0, né, para T menor que 0, né? Ele é um capacitor que ele está no circuito de carga, né? Então se ele está no circuito de carga, né, ele está com a tensão da fonte, quer dizer, quem que é o V? Quanto que é a voltagem do capacitor se você medir com o multímetro aqui? É 100 volts, né? É 100 volts, certo? Então, isso para t menor que 0. Quando t igual a 0, você vai abrir essa chave. Você vai passar essa chave aqui para cá, tá? Quando você passa essa chave para cá, em t maior que 0, qual que vai ser a tensão inicial do capacitor? Vai ser a tensão que ele estava, né? Vai ser a tensão V0, V de 0, tá? Ou V0, né? Essa tensão, ela é 100 volts, né? Porque ele está recém-carregado, né? Você abriu a chave, ele está recém-carregado, ele vai começar a descarregar, né? Então a tensão dele é 100 volts inicialmente, tá? E aí a equação do capacitor, né, te diz que VC de T, né, ele é o V0, o V de 0, né? O V de 0 também é conhecido como V0, tá? Então em alguns textos você vai ver V0, em outros textos você vai ver V de 0, mesma coisa, tá? V0 e elevado a menos T sobre RC. Essa equaçãozinha aqui eu posso te dar, né? Ela é bem parecida com a equação do indutor, tá? A resposta natural do indutor. Então, você vai substituir os valores, ó. Quanto que é o V0? Bom, o V0, ele é 100 volts, então aqui vai ficar 100 e elevado a menos T dividido por R. R é quanto? Não. R você não sabe, por quê? Porque você tem aqui, ó, uma rede resistiva, tá? O capacitor ele não está descarregando sobre um único resistor, ele está descarregando sobre uma rede resistiva, né? Vamos fazer aqui equivalente agora? Então, exatamente, ó, então eu não vou deixar só indicado aqui, né? Vou deixar indicado aqui R equivalente vezes C, certo? E esse R equivalente é o que eu vou calcular agora, né? Então, como é que eu vou calcular esse R equivalente, né? Vamos lá. Vamos examinar essa rede resistiva, tá? Então, o R equivalente, ele vai ser o quê, ó? Eu tenho dois resistores aqui em paralelo, né? Um 240K, outro de 60K, né? E esse aqui de 32K. É tudo K, né? KKK, né? Então o que você vai fazer? Ó, você não precisa colocar o K, não precisa fazer a conta com K. Você faz a conta sem K e coloca o K só no final, né? Então o que você pode fazer aqui, ó? Esse resistor aqui, ó, é 240, né? Em paralelo com 60, então eu vou colocar assim, ó, 240 em paralelo com 60. Entendeu? E aí insere com 32, né? Porque esses dois que estão em paralelo estão insere com 32 aqui. Então insere
série aqui, 32. Isso aqui tudo, não se esquecendo, K ohms, né? Não vai comer o K, né? Se esquecer o K, você depois começa a dividir, faz todas as contas erradas, né? Pode esquecer. Então isso daqui é 240, como é que você faz essa conta aqui, ó? É 240 vezes 60, dividido por 240 mais 60, né? Por quê? Eu já falei na aula anterior, né? É o produto pela soma, tá? Então, mais 32 aqui, K ohms. Ok. Aí, essa conta aqui vai dar 48 ohms, né? Então, isso aqui vai dar 48 ohms. 48K ohms, né? Mais 32 K ohms, né? Então, isso daqui vai me dar 80K ohms. 80 kg de ohm. Então, o resistor é equivalente a 80K ohms. Agora sim, você pode substituir, né, o resistor equivalente aqui na expressão do VC de T. E aí o seu VC de T, ele vai ficar 100 E elevado a menos T, R, menos T, dividido, né? Dividido aqui, por R. Quem que é R? R é 80 vezes 10 ao cubo, vezes C. Quem que é C? C é 5 microfarads, né? Então, é 0,5, né? 0,5 vezes micro, 10 a menos 6, 10 a menos 6 aqui. Né? Bom, então isso aqui vai dar 100 E elevado a menos T, dividido por... Quanto que dá essa conta aí? Dá 40 vezes 10 a menos 3, né? E aí você divide 1 dividido por 40 vezes 10 a menos 3, dá menos 25. Dá menos 25. Então vai ficar 100 E elevado a menos T sobre... Não, E elevado a menos 25T. Assim, ó. Tá? Ok, pessoal? Porque o 10 ao cubo subiu, virou 1000, 1000 dividido por 40, 25. No caso, 10 a menos 10 a menos 3 subiu, virou 10 ao cubo, dividiu por 40, virou 25. Entendi. Bom, certo. Ok. Isso aqui, o que ele está pedindo? Ele pediu, né? Ele pediu primeiro o VC. O VC a gente achou, acabou de achar, tá? Aí ele quer o V0 de T. Quem que é o V0 de T? Ó, o V0 de T é esse cara aqui, ó. E um giz colorido aqui para eu pegar o giz colorido. Esse aqui não é muito colorido, então é um giz mais destacado, um amarelo. Ó, esse aqui é o V0, ó. V0. Daqui, tensão daqui até aqui, certo? Como é que eu calculo essa tensão? Bom, essa tensão é o seguinte, ó. Você tem aqui um resistor em série com outro resistor em série, mas esse outro resistor em série é o equivalente desses dois, né? Isso, a gente fez isso numa das aulas passadas aí, né? A gente vai repetir o processo aqui, né? É a mesma coisa. Ó, você tem um resistor aqui, ó. Quanto que vale esse resistor? Ele vale 48. Então ele vai valer 48. O que a gente vai fazer? Vai fazer um arge, vai fazer uma compactação aqui desse circuito aqui, colocando o resistor de 48 aqui. Aí a gente tem dois resistores em série, divisor de tensão. Você faz uma média ponderada, acha a tensão aqui, né? Acha o V0, certo? A ideia é essa, tá? Então vamos fazer isso aqui, ó. Então vamos apagar aqui, ó. Vamos apagar essa rede resistiva aqui, ó.
E vamos trocar esse resistor aqui pelo resistor de 48, resistor de 48, né? 48. Então aqui eu tenho um resistor de 32, um resistor de 48. E eu tenho uma tensão aplicada aqui, né? Eu tenho um V aqui, né? Quanto que é esse V? É o VC, né? Ele é depois do resistor lá de 32. Ó, esse circuito aqui, ó, ele não existe, ó. Acabou esse circuito aqui, já era. Porque você fechou a chave, né? O VC tá... Ah, não, tá ligado. É. O circuito estava te confundindo. Quando você muda a chavinha, o circuito que está alimentando some. Professor, K ohms, né? 48, ó, eu comi o K aqui, ó. K ohms, tá? Muito bem, beleza. Certo. Então, como que vai ser o V0, né? Aqui é o seguinte, ó. Não é bom você chamar esse V0 de T de V de zero, né? Porque V de zero você está chamando esse V de zero. Só que esse V de zero aqui não é um V de zero minúsculo. Esse V de zero é um V de zero maiúsculo, tá? Isso pode te confundir. Apaga esse cara aqui, ó. É que no caso isso aí seria o VC e Esse aí seria o VR, né? VR aqui. VR0, né? VR0. Vamos chamar de VR0. Você precisa ter criatividade para dar os nomes aqui, né? esses dois aqui embaixo é o VC. Então, mas tudo bem. A gente entende o que a gente está fazendo aqui, tá? Na prova eu vou escolher os nomes totalmente diferentes do que está no livro, tá? Aqui eu estou pegando o exemplo do livro, estou usando os mesmos nomes que ele, mas não é bom, tá? Então, olha só. Certo. Quanto que vai valer esse VR0? Vamos chamar de V0, V0. Quanto que isso aqui vai valer? Bom, a gente tem aqui o quê? Uma divisão de tensão, né? Uma divisão ponderada de tensão, certo? A tensão maior vai ficar no resistor maior, né? E o resistor maior é justamente o resistor VR0 aqui, né? Certo? Então, ó, como é que você faz como é que você faz isso? Você faz assim, ó. O resistor aqui, a soma, né? Vai ficar assim, ó. Ó, você pode fazer passo a passo, porque ele também pede uma tal de corrente aqui, né? Mas não sei se é a mesma corrente que a gente vai querer calcular aqui. Esse negócio aqui. Não, vou calcular o V0 primeiro, ó. Como é que você faz isso rápido, ó? A soma dos dois, 48 mais 32, né? 48 mais 32. Então, se você pegar 48 e juntar com 32, você tem um resistor equivalente. Se você dividir VC por esse resistor equivalente, você tem a corrente. Se você multiplicar a corrente por 48, você tem o VR de T, certo? Então, isso aqui vai ser VC de T, vezes 48 dividido por 48 mais 32. Entenderam aí o esquema? Ó, você junta esses dois no resistor equivalente. Tem um resistor equivalente aqui de 80K, certo? Se você divide VC por 80K, você tem a corrente, né? Se você multiplica a corrente por esse resistor aqui, você tem essa tensão, certo? Então aqui, ó, o resistor equivalente. Aqui é a tensão dividida pelo resistor equivalente. Então isso daqui é a corrente, é o I que passa nesse gama aqui, né? Certo? E aí você pega e multiplicar essa corrente por 48, você tem esse cara aqui. Certo? O livro não faz nada disso. O livro toca o pau, rapaz. Ele mete bala, não tá nem aí. Tá. A expressão para o VC a gente já tem, né? Então aqui vai ficar 48 vezes 100 e elevado a menos 25t e elevado a menos 25t dividido por 80. Certo? Fazendo essa conta, nós vamos chegar à conclusão que o V0 de t ele vai valer 60 e elevado a menos 25
P, ok? Então esse daqui é o nosso V0, tá? A medida disso aí seria em... Amperes. Não, esse aqui é em volts, né? Porque a tensão em volts. Certo? Bom, beleza, esse foi o item B, né? Esse aqui seria o item B. Vamos fazer agora o item C. Tá? Item C. Ele quer o I0, né? Mas o que é o I0? O I0 é o... Eu tenho que abrir esse circuito aqui para poder enxergar. Aqui é a resistência equivalente, né? Eu tenho que abrir essa resistência equivalente em duas resistências em paralelo para enxergar o I0, tá? Então eu tenho que fazer esse desenho aqui. Vou pausar o vídeo para fazer o desenho, tá? Bom, então olha só o que eu fiz aqui, ó. Aqui eu fiz um ARG, né? Fiz uma compactação aqui de dois resistores resultando nesse 48. E aqui eu vou fazer esse, vou abrir esse negócio de novo, tá? Aí abrindo eu tenho o resistor de 60K e o outro resistor aqui que eu não lembro, mas também não importa, porque eu não vou usar ele no cálculo, tá? E aqui eu tenho uma tensão V0. Essa tensão V0, ela está sobre o resistor equivalente, né? Esse aqui é o V0, né? Ela está sobre o resistor equivalente. Então, se ela está sobre o resistor equivalente, ela está também sobre qualquer um dos resistores da associação. Então, em particular, ela está sobre esse resistor de 60K aqui, certo? Tá. Então, a lei de Ohm, né, gente? Ó, se eu tenho V0, eu consigo calcular o I0. Né? Quem que é o I0? I0 de T. I0 de T. Né? I0 de T é o quê? O V0, né? V0 dividido por 60K. Lei de Ohm, né? Se você divide a tensão pela resistência, tem a corrente. Então o V0, o que é o V0? O V0 a gente já calculou. O V0 é aquela expressão, né? 60 e elevado a menos 25t. 60 e elevado a menos 25t. Dividido por 60K. Que é 60 vezes 10 a menos 3. Não, 10 a menos 3 não, 10 ao cubo. K é 10 ao cubo. Então aqui corta, né? Então vai ficar 10 ao cubo. Não, aí vai ficar 10 a menos 3, né? Vai ficar E elevado a menos 25t vezes 10 a menos 3 amperes. 10 a menos 3 é mili, tá? Então vai ficar, ó, I0 de T igual a E elevado a menos 25t miliamperes, tá? Ok? Certo? Fizemos o A, fizemos o B, fizemos o... Agora, a gente quer a potência dissipada, a potência total, a energia total dissipada por esse resistor aqui, ó. Né? Esse resistor de 60K aqui, ele vai dissipar uma energia ao longo da vida dele. Como é que a gente calcula essa energia? Primeiro, para calcular a energia, tá? Você tem que... A energia é a integral da potência. Lembra sempre disso, né? Eu vou te dar essa fórmula no seu formulário da prova, lá você vai ter uma fórmula lá. Energia é igual a energia total integral de 0 ao infinito de PNT dt. Ou energia dissipada até o instante t é integral de 0 a p de PNT dt. P de tal, no caso, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos apagar isso aqui, tá? Como é que nós vamos fazer isso, né? Bom, potência, né? Potência dissipada. Isso aqui é a potência instantânea, né? É a potência instantânea, não é a potência média, é a potência instantânea, né? A potência instantânea, né, dissipada é o quê? É o I0 de T, é a corrente que passa por esse resistor, vezes a tensão que está nele, que é o V0 de T. Certo? Então, essa potência aqui é o quê?
Bom, quem que é o I0? E elevado a menos 25t vezes 10 a menos 3. Né? Então, ó, E elevado a menos 25 vezes 10 a menos 3 vezes o V0. Quem que é o V0? V0 é 60 e elevado a menos 25t. 60 e elevado a menos 25t. Então, vai ficar, esse expoente vai somar com esse, então vai ficar menos 50t, né? Então vai ficar assim, ó, potência de t igual a E elevado a menos 50t vezes 60. Vou colocar assim, ó, 60 aí, né? Vou colocar o 60 na frente. 60 miliwatts. Por que mil? Porque tem um 10 a menos 3 ali, né? Certo? Bom, e aí, a energia dissipada, né? Energia total dissipada. Vou fazer aqui, ó. Integral imprópria, integral de zero ao infinito. Eu acho mais legal a energia total dissipada. Vamos lá. No final da passada eu falei para o senhor que eu perguntei no caso para o senhor que ele é basicamente o que foi perdido, né? É, isso, energia. É a energia inicial menos a final que daria. Isso, né? isso. A energia total dissipada é o W, né? W infinito. Vai ser integral de zero ao infinito. É uma integral imprópria do primeiro tipo, né? 60 e elevado a menos 50t dt. Isso aqui vai ser integral zero. Passar o 60 para frente, né? Vai ficar 60 integral de zero ao infinito e elevado a menos 50t dt. Então vai ficar 60. Essa integral aqui, a antiderivada desse cara aqui, a primitiva desse cara vai ser e elevado a menos 50t sobre menos 50, certo? Mas se você derivar isso aqui, o 50 passa para frente, cancela esse 50 aqui e volta aqui, certo? Então isso aqui você vai calcular nos pontos 0 e infinito, certo? Então isso aqui vai dar 60 vezes. Para você calcular no infinito, você tem que fazer o limite, né? Eu faço de cabeça, mas quando vocês estão conversando, vocês estão aprendendo, né? Então vou fazer passo a passo aqui. Vai ficar limite, quando t tende para o infinito, de e elevado a menos 50t, menos 50, menos esse cara variado no zero. Mas esse cara variado no zero dá e elevado a zero, dá 1, dá 1 dividido por menos 50. Dá 1 dividido por menos 50. Certo? Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar 60. Ó, quando o t tende para o infinito, isso aqui tem para zero, né? Então isso aqui dá zero. Dá zero. Porque e elevado a menos infinito, o e, a função exponencial, gente, função exponencial decrescente, né? E elevado a menos 50t é alguma coisa assim, ó. Certo? Quando tende para o infinito, vai para zero esse negócio. Não dorme não, dorme não. Certo? Aí vai ficar menos 1 sobre 50. Vai ficar 50. Vai ficar 1 sobre 50 aqui. E esse 60
Era 60 o quê? Miliwatts, né? Então tudo isso aqui está em miliwatts. Quando você calcula a energia, vai dar em milijoules, né? Então vai dar 60 dividido por 50 milijoules. Então vai dar 1,2 milijoule. Certo? Então essa é a potência total dissipada aí pelo resistor. Tá? Que elas são agora? 10h38. Eu acho que eu só vou dar essa aula hoje. Vou tocar até o meio-dia. Daí eu não preciso. Aí à tarde eu fico editando e já posto o vídeo para vocês, já faço esse exercício. Não pode. Eu acho que à tarde também. O próximo exercício que nós iremos resolver na aula de hoje é esse exercício aqui, onde nós temos dois capacitores em série, né, com tensões respectivamente V1 e V2, né, e nós vamos fechar a chave em T igual a zero, e o sentido da corrente é esse que o autor está colocando aqui, certo? Ele pede para você determinar V1, V2 e VT para T maior que zero e de T para T maior que zero, tá? Em seguida, calcular a energia potencial eletrostática armazenada nos capacitores C1 e C2 e o que acontece com essa energia quando T tende para o infinito. Finalmente, ele pede para calcular a energia total fornecida ao resistor de 250 ohms, né, e mostrar que essa energia é a diferença dos resultados obtidos nos itens B e C. Tá? Então vamos resolver esse exemplo agora. Bom, então vamos lá nesse problema aqui, ó. Não entendi o que ele está pedindo aqui, ó. As tensões dos capacitores C1 e C2 do circuito foram estabelecidas por fontes não mostradas. Então, ó, esse capacitor aqui é o capacitor C1, né? E esse aqui é o capacitor C2, né? O C1 está carregado com 4 volts, o C2 está carregado com 24 volts, né? Então a soma aqui a tensão que está aqui é a soma das tensões, né? É 28 volts, certo? Ok? Então, ó, essa tensão aqui, ó, é 28 volts. No indutor você somava a corrente, no capacitor você vai somar a tensão, tá? Então, veja bem, ó. Aqui o autor ele deu uma sacaneada também aqui, ó. Uma coisa que a gente pode errar, ó, porque aqui ele colocou assim, ele não colocou mais e mais, né? Ele colocou mais aqui e menos aqui, ó, certo? Então não é a soma, não. Se ele colocou, ó, agora que eu percebi isso. Se ele colocou 4 aqui, 24 aqui, 4 aqui, e aqui está no oposto, ganha quem é mais forte, né? Então vai ganhar aqui o 24, certo? Então vai ser 20, 24 menos 4 vai ser 20. Entenderam a lógica aqui? Então, a resposta natural do capacitor vai ser 20, né, que vai ser o D0, vezes Z elevado a menos T sobre RC. Então, a resposta natural, né, que seria o V de T, como é que vai ser o V de T? Né? O V de T ele vai ser V de T, o capacitor, né? Ele é o quê? O V de 0 e elevado a menos T sobre RC, né? Bom, o R você tem, certo? O V0 você tem também, que é 20, certo? Então, você tem o V0 e você tem o resistor R aqui, porque não é uma rede resistiva, é um único resistor, né? Então é fácil. Agora, e o capacitor? Bom, o capacitor, você vai trocar essa associação de capacitores aqui, ó, por um capacitor equivalente, certo? Então você vai trocar essa associação por um capacitor equivalente. Capacitor em série, a capacitância diminui, né? Porque 1 sobre a capacitância total é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, não é isso? É isso, né? Então é o produto dividido pela soma, né? Então o seu capacitor equivalente aqui, ó, CE, capacitor equivalente, seria o capacitor equivalente, certo? Então, o seu capacitor equivalente é o quê? É o produto, né? 4 vezes 24. Nota que está tudo microfarad, então o resultado vai ser microfarad também, né? 5 e 20, né, professor? Viajei aqui, desculpe.
5 e 20, 5 e 20. 5 vezes 20. Aí o erro que vocês podem cometer na prova, falta de atenção. Pode acontecer. 5 mais 20, né? Produto pela soma. Tá? Por quê? Porque 1 sobre capacitância equivalente é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Né? Multiplica aqui, fica C1, C2, C1 mais C2, 1 sobre CE igual, né? Aí faz o 1 aqui, né? Vai ficar 1 C1, C2 mais C2. É isso que está escrito aqui. Tá? Então aqui vai ser o quê? Vai ser. Quanto vai dar isso aqui? 4. Então o cara é ligeiro, hein? 4 microfarads, verdade. 4 microfarads. Muito bem. E aí qual que é o circuito equivalente? Eu vou desenhar o circuito equivalente aqui, ó. O circuito equivalente é assim, ó. Você tem um capacitor aqui de 4 microfarads. A tensão inicial dele é 20 volts. Por que é 20 volts? Eu expliquei, né? 24 menos 4. Né? Por que menos 4? Porque esse aqui tem oposição e esse aqui é maior. Né? Ok? Então aqui você vai ter um resistor aqui, né, de 250K. Certo? Ok. Então o que vai ser o seu V de T? Agora você pode escrever seu V de T, né? Certo? Então vamos escrever o V de T agora. Como vai ser o V de T? V de T V0 20 E elevado a menos T dividido por R 250K 250 vezes 10 ao cubo vezes o C 4 vezes 10 mil 10 a menos 6. Certo? Então aí é só fazer as contas, né? Prestando atenção no sinal. Isso aqui vai dar 1, né? Porque 4 vezes 250 dá 1000. Esse 1000 com esse 1000, né? Dá 10 a sexta, dá 1 milhão. Vezes 10 a menos 6, dá 1. Então vai ser simplesmente 20. Estou rindo porque eu dei uma zoada no Nazinho, o professor Nazinho, agora há pouco. Não vou falar aqui para não ter que editar o vídeo. Bom, beleza. Achei o V de T. Né? Esse V de T ele é um V que ele está nos dois. Está em cima dos dois aqui, né? Certo? Certo. Mas o que você precisa? Mas ele pede para você achar o V de T, né? O V1 de T, né? Que seria esse V aqui todo, né? Ou o V de T aqui, né? O V de T já tem lá. O quê? Tem V1, V2 e V. Ah! V1, V2 e V de T. Isso. V de T a gente achou, certo? Aí o que a gente precisa aqui? A gente precisa achar o V1 e o V2, né? E aí, como é que a gente acha o V1 e o V2, né? V1 é do capacitor 1 e o V2 do capacitor 2. Ó, primeira coisa, o V1 é o V, exatamente. O V1 é o V do capacitor 1 e o V2 é o V do capacitor 2. Então você tem aqui um V1 de T, e aqui você vai ter um V2 de T. Tá? Aí como que você acha esses caras, né? Primeira coisa, você precisa achar a corrente. Como é o circuito? Ele é um circuito série, a corrente é igual para todo mundo, né? Então você tem uma correntona aqui, ó, que é igual I de T, que é igual para todo mundo. Como é que a gente acha esse I de T? Esse I de T vai ser o mesmo I de T que vai passar pelo resistor R, né? Porque é um circuito série. Então esse I de T você simplesmente divide, né? O V de T por R, você vai achar o I de T, né? Então vamos lá, ó. O I de T. Então, o I de T. Por que eu quero achar o I de T? Porque achando o I de T, eu integro o I de T, multiplico pelo. Integro o I de T, né?
divido pelo valor aqui do capacitor, solo com a tensão inicial, eu tenho a tensão V1. Eu tenho que integrar a corrente para obter a tensão V1, tá? E a corrente é a mesma para os dois. Então primeiro eu tenho que achar a corrente. Como é que acha a corrente? A corrente eu vou achar assim, ó, o I de T vai ser V de T dividido por R, lei de Ohm, né? Eu tenho Vzão de T, ó, detalhe. Depois que você achou o V1 e o V2, a soma tem que dar V. Isso é um tira-teima, tá? Ó, você achou o V1, digamos, você achou o V1 de T, deu o resultado. Achou o V2, deu outro resultado. Então o V de T, ele tem que ser V1 de T mais V2 de T, para você conferir, ó, o tira-teima, tá? Igual a gente fez no indutor, tá? Você pode fazer aqui no capacitor também. A gente pode formular essa forma para poder achar um dos dois também, pode, se achar. Por exemplo, a gente achou o V1, a gente quer achar o V2, né? Você pode usar você não precisa integrar de novo, você pode usar isso aqui, tá? Dá para fazer dos dois jeitos, tá? Exatamente, muito bem colocado. É por isso que é bom vir na aula, tá vendo? Aluno dedicado vem na aula, fazer pergunta, tá? Então como é que a gente vai achar? Vamos lá, o I de T, né? I de T igual ao V de T. Quanto que é o V de T? A gente achou 20 e elevado a menos T. 20 e a menos T dividido por R. Quanto que é o R? 250 K ohms. Então o meu I de T vai ser, depois de feitas as contas, né? 80 vezes 10 a menos 6 e elevado a menos T amperes, tá? Então esse aqui, depois de você fazer as contas, vai dar, o I de T vai dar isso aqui para você, tá? Professor, eu não sei fazer as contas, né? Você pode fazer o seguinte, ó. Isso aqui é 0,25 vezes 10 a sexta, né? Ó, isso aqui é a mesma coisa que 0,25 vezes 10 ao cubo, né? Vezes quilo, 10 ao cubo. Certo? Então vai dar 10 a sexta. Esse 10 a sexta passa para cima e fica 10 a menos 6. E aí você pega 20 divide por 0,25, dá 80. Eu lá em cima, lá, está aqui 250 vezes 10 ao cubo. No caso, não seria só 0,25? Não. Você multiplicou ele por 4 aqui, ó. Multiplicou ele por 4, deu 1000. 1000 vezes 1000? Não, eu digo assim, o 250K não seria 250 vezes 10 ao cubo? Só? Não, esse K aqui eu coloquei aqui, ó, 10 a menos 3. Ó. Esse K é 10 ao cubo. Ó. Vamos lá, fazer por parte. Vamos fazer por parte, vamos fazer por parte. 0,25. Ó, 250, vamos fazer aqui, separado, 250 K ohms. 250 é 0,25 vezes 10 ao cubo. 250 só. O K é 10 ao cubo, 10 ao cubo. Certo. 10 ao cubo, 10 ao cubo, 10 a sexta. Divide por 10 a sexta, 10 a menos 6. Sobrou o que embaixo? 0,25. 20 dividido por 0,25, 80. É assim que os caras do Enem passam em medicina, entendeu? Eles fazem esse tipo de conta aqui, ó. É o que eu achei que no caso de 0,25. Isso, já resolveu o problema de bater o apagador. Achei que 0,25. Tá bom. Vamos continuar aqui, tá? Vamos continuar. Continha, tá, pessoal? Continha que reprova as pessoas do Enem, tá? Tenho raiva do Enem por causa das continhas. Vamos lá. Fez esse negócio aqui. Você achou a corrente. Beleza. Aí você achou a corrente. Ele quer o V1 de T. Como que você vai achar o V1, né? Então vamos lá. Vou apagar aqui no enunciado, tá? Depois a gente vê o enunciado de novo. Depois eu preciso de espaço para resolver. Então vamos lá. V1 de T. V1 de T é 1 sobre C1 integral 0 a T de I de T. Por que não I1 de T, professor? Porque o I é o mesmo aqui, né? dt mais V1 no instante zero. Quanto que é V1 no instante zero? Quanto que é V1 no instante zero? Menos 4. A pegadinha do malandro aqui, ó.
Pegadinha do malandro. Odeio pegadinhas, tá? Só que, deixa eu ver uma coisa, V1 de 0. Ah, eu tinha colocado mais 4 aqui, ó. Meti o mesmo erro que você, ó. Aí na outra folha aqui eu corrigi, ó. Tá vendo? Pegadinha do malandro. Então, ó, V1 de T é igual 1 sobre 5 microfarads, integral de 0 a T, I de T, 80 vezes 10 a menos 6, E elevado a menos T, dt, por que eu coloquei menos V1? Mais 4. Aqui tem um problema, tá? A corrente, ela está indo do positivo. Entendi por que é mais 4. Não é menos 4, é mais 4 aqui, ó. Você quer ver por que é mais 4? É porque é o seguinte, no capacitor, o capacitor é um componente passivo, não é? Então, ó, qual que é a convenção do componente passivo? Aqui é mais, aqui é menos, a corrente vem do mais para o menos, né? Então, se a corrente vem do mais para o menos, a tensão do capacitor é positiva. Se a tensão do capacitor é positiva, a corrente vai do mais para o menos, né? Certo? A corrente aqui está indo do mais para o menos. Então, esse 4 aqui não é menos 4, é mais 4. Porque ele tá condizente com a corrente indo do positivo para o negativo. O de baixo seria negativo. Exatamente, o de baixo seria menos 24. Tá? Ok. Certo? Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Inclusive, olha o que eu fiz aqui, cara, para justificar a bestialidade. Eu mudei a fórmula, ao invés de colocar 1 sobre C integral, mais V1 de 0, eu coloquei menos V1 de 0 e aqui eu coloquei menos 4 para dar o resultado. A cochambre. Isso aí chama-se acochambre. É você fazer a coisa e dar o resultado que você quer sem entender, certo? Aí depois que você entende, você faz certo, tá? Mas não faça isso, tá? Não faça dar o resultado. Entenda por que o resultado é aquele, tá? Não fica acochambrando, não. Então aqui mais 4, né? Que seria o V0 aqui, tá? O V1 0, tá? Os meus colegas de faculdade faziam isso, né? Coxambrar. Coxambrar vem de fazer nas coxas, né? É porque as telhas eram feitas nas coxas, né? Então aqui, ó, micro é 10. Vamos fazer aqui, né? Vou fazer o seguinte, eu vou passar esse 10 a menos, vamos escrever assim, ó, 1 sobre 5 vezes 10 a menos 6, né? Integral de 0 a t, de 80 vezes 10 a menos 6, e elevado a menos t dt, mais 4. A única coisa que eu fiz daqui para cá foi escrever o micro aqui. Aí isso aqui é uma constante, vai passar para frente da integral. Quando passa para frente da integral, isso aqui corta, tá? Então aqui vai ficar 80 sobre 5, né? Vai ficar 80 sobre 5, integral de 0 a dt. Tá filmando? Tá filmando. E a menos t, dt, mais 4, certo? Ok. Então esse daqui vai ser o que? Vai ser 80 dividido por 5, dá 16. Aí o e elevado a menos t, integral disso aqui vai ser e elevado a menos t dividido por menos 1. Avaliado em t e avaliado em 0, mais 4 aqui. Professor, se eu quisesse, eu poderia passar aquele 4 para frente também ou não? Na integral. Esse 4 está fora da integral, né? A integral, isso aqui é assim, certo?
mais isso aqui. Até o DT vai então. É, a integral só vai até onde vai o dt. Ok. Você não fez cálculo 1, né? Então tudo bem. Não, eu fiz só para reprover lá. É, não, mas é que... Não, tudo bem. Isso é uma pergunta de quem não sabe qual é a integral, mas tudo bem. Você não sabe, então tá tranquilo. É condizente. Tá, então vai ficar assim, ó, igual 16... aí você vai substituir o t aqui, vai ficar e elevado a menos t, né? Menos e elevado a menos t, e aí você vai substituir 0 para ficar 1, né? Só que você vai fazer esse aqui menos esse aqui, então vai ficar assim, ó, e menos e elevado a menos t, mais 1 aqui, mais 4. No final, isso aqui vai dar 20, menos 16, e elevado a menos t. Então, isso daqui para mim vai ser o meu V1 de t. Certo? Eu só vou agora montar o V2, eu não vou resolver o V2, tá? Eu só montar o V2. Como é que a gente monta o V2? V2 de t é o que? 1 sobre C2, integral de 0 a t, i de t dt. O i é o mesmo, tá? O i é o mesmo aqui. No caso aqui a variável é t, aqui teria que ser tal, mas eu não vou colocar tal, vai ter mesmo, tá? Mais V2 aqui de 0. Aí é o seguinte, quanto que é o V2 de 0? Agora o V2 de 0, ó, isso aqui tá violando a condição, né? Porque a corrente tem que ir do positivo para o negativo. Então o V2, quando você vai montar, você vai colocar o V2 negativo, tá? Vai ser V2 de t igual a 1 sobre C2. Bom, C2 é quanto? C2 é 20 microfarads. 20 microfarads. Integral de 0 a dt. I de t. Quanto que é I de t? I de t, 80 vezes 10 a menos 6, vezes elevado a 80, vezes 10 elevado a menos 6, t elevado a menos t, dt, mais V2. Quanto que é V2? Menos 24. Deixa eu ver se apareceu no vídeo, menos 24. Apareceu. Então, isso aqui vai dar o seguinte, né? Vai dar 4 menos e elevado a menos t. Aqui eu comi um monte de passagem aqui, tá? Mas é tudo parecido com aquilo que a gente já fez, tá? Então, em alguma das passagens vai dar isso aqui, vai dar 4 menos e elevado a menos t mais 1, menos 24, menos 24 aqui, certo? E aí vai dar o que, ó? No final vai dar menos 20, menos 4, menos 4, e elevado a menos t, v. Certo? Certo. Vai ver se agora dá certo o negócio. Tá. Aí você fala assim, bom, então se eu somar o V1 com o V2, tem que dar o V da fonte, né? O V de t. Só que o V de t, ele é a tensão que está sobre o resistor, né? O VC vale menos VR, tá? Ó, o VC é menos VR. O que a gente calculou aqui, o que a gente achou, né, da tensão V, é a tensão que está sobre Se você somar essas duas aqui, dá a tensão, porque aqui, ó, menos 20, menos 4 elevado a menos t, tá? Menos 20, menos 4 elevado a menos t. O 20 se cancela. O 20 se cancela, menos 4, menos 16 dá menos 20. E a tensão é 20. Só ficar em. Só que está com sinal negativo. Mas por que está com sinal negativo? Por causa do sentido da corrente, né?
O sentido da corrente é menos aqui, né? Só que a tensão que a gente descobriu é a tensão VR, né? VC menos VR, né? Por causa da lei de Kirchhoff, né? VC tem que ser menos VR, certo? Mas dá o resultado, certo? Dá o resultado. Então, a discrepância de sinal, né? Vou só colocar uma anotação aqui para quem estiver estudando vendo o vídeo, né? Que VC é menos VR, tá? Por causa da lei de Kirchhoff. Bom, beleza. Vamos resolver agora os itens que estão faltando, né? Primeiro item que está faltando, né? Então achei V1, achei V2. Vamos achar agora a energia. A energia antes da descarga, né? A energia inicial, certo? Só uma observação, se você fizesse aquela questão da mexer na fórmula, daria 20 mais 4, e só mudaria o sinal dos dois. Não, ficaria, ó, o V de T, ele é 20, V de T. Com esse sentido de corrente aqui, ele é menos 20 e elevado a menos T. Certo? Aí se você somar o V1 com o V2, dá menos 20 e elevado a menos T. Mas você fala, mas a tensão que a gente calculou, V de T, era mais 20 e elevado a menos T. Mas essa tensão é a tensão sobre VR, né? VR mais VC tem que dar zero por causa da lei de Kirchhoff, porque eles são componentes passivos. Então um é o negativo do outro. A mesma coisa acontece para indutor, tá? Tem um vídeo de indutor, talvez você não tenha visto. Você não viu o vídeo, né? Sobre indutor? Não, eu corrigi e mandei no grupo lá, você viu? Você foi só na aula, né? Olha o vídeo, que o vídeo está explicando isso certinho, tá? Eu vou apagar aqui, tá? Vamos lá, energia, bom, vamos lá, energia total, energia, bom, como é que calcula a energia potencial capacitiva, né? A energia o W, né? W é a integral do P de T dt, não é? Para o capacitor, vai ser V de T vezes I de T, né? dt, certo? Só que o V de T, o capacitor ele integra a corrente, né? Não. Como é que é a equação do capacitor, né? I igual a C dV dt, não é isso? Então se eu tenho que plugar essa equação do I aqui, eu tenho que plugar esse I aqui, né? Vai ficar integral de V vezes C dV dt cancela, C passa para frente, integral de V dV, isso aqui dá CV ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a energia do capacitor, certo? Ok? Então a gente vai aplicar essa fórmula para o capacitor 1 e para o capacitor 2. Então o capacitor 1 tem uma energia, o capacitor 2 tem uma energia, só as duas energias eu tenho a energia inicial do meu sistema, tá? Então como é que nós vamos fazer isso? Então, ó, energia do capacitor 1, a gente vai chamar de WC1. Então WC1 vai ser C1 V1 ao quadrado sobre 2, né? Então vai ser 5 microfarads vezes 5 microfarads vezes, aí vai ficar 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado sobre 2. Fazendo as contas, isso aqui dá 40 microjoules. W de C2 vai ser C2, V2 inicial, né? V1 no instante zero, né? Isso aqui a gente está calculando no instante zero, certo? Então V2 de 0 ao quadrado sobre 2. Então o C2 ele vai ser o quê? 20 microfarads. O C2, o V2 no instante zero, o V2 no instante zero é menos 24. Então menos 24
ao quadrado sobre 2. Fazendo as contas, isso aqui vai dar para mim 5.760 microjoules. Então a energia total, né, que é o W1, WC1 mais WC2, vai ser a soma das duas, né, vai dar 5.800 microjoules, certo? Somei isso aqui com isso aqui, deu 5.800 microjoules, tá? Certo? Então essa é a energia inicial, né? Qual que é a energia final, depois que eles descarregaram, né? Depois que descarregou tudo, qual que é a energia final, né? Então, vamos lá, né? A gente tem o V1 de T e a gente tem o V2 de T, tá? Então aqui, ó, esse aqui é o V1 de T. Esse daqui é o meu V, esse aqui é o V1 de T, né? Vou colocar V1 de T. É igual a isso aqui. E o V2 de T é isso aqui. Qual que é o limite de V1 de T quando T tende para o infinito? Então, quando T tende para o infinito, quando? Isso eu estou fazendo aqui a alternativa. Essa daqui eu fiz qual que eu fiz? Eu fiz a C, né? Estou fazendo a C aqui, né? C. Então, quando T tende para o infinito, V1 de T vai tender a 20. Porque isso aqui vai sumir, isso aqui vai para zero, né? Certo? Então V1 de T vai para 20. E V2 de T vai para quanto? V2 de T vai para menos 20. Menos 20, né? Por quê? Esse aqui também vai para zero, né? Então, qual que vai ser a energia final aqui do sistema, né? A energia final, vamos calcular ela aqui, ó. Vou colocar assim, energia infinita aqui, W infinito. Vai ser... Você tem que repetir os cálculos aqui, né? Então, vai ficar assim, ó. C1, V1 infinito ao quadrado sobre 2 mais C2 V2 infinito ao quadrado sobre 2. Então vai ficar assim, ó, 5 microfarads vezes 20 ao quadrado 20 ao quadrado 2 mais C2. C2 é 20 microfarads vezes V2 é menos 20 ao quadrado sobre 2. Certo? Então, isso aqui me dá 1 milijoule. Isso aqui me dá 4 milijoules. Então, a energia final é 5 milijoules ou 5.000 microjoules. Certo? Bom, por último, eu quero a energia total fornecida ao resistor 250K. Né? Então, a gente quer a energia total fornecida por esse resistor aqui, quer dizer, a energia que eu forneci, a energia total que eu forneci para esse resistor, tá? Foi esse quadrado.
que foi dissipado por esse resistor. Tá. Tem duas formas de fazer, né? Você subtrai da energia inicial, que é 5.800, vai dar 800 microjoules, né? Ou a outra forma de fazer é fazer a integral da potência pelo tempo. Tá? Então, como é que nós podemos fazer isso? Vou apagar aqui, né? Nós temos, para esse resistor, tá? Nós temos a expressão de I de T e nós temos a expressão de V de T, né? Então, a gente tem que o V, R de T, que a gente está falando do VR, não do VC, né? O VR ele é positivo, ele é 20 e elevado a menos T. Tá? O VC é menos 20, mas o VC não interessa para a gente vai calcular a VR. Essa é a tensão que está em cima do resistor em função do tempo. A corrente é você pegar essa tensão VR de T dividido pela resistência. Isso aqui é a lei de Ohm, né? Então isso daqui dá 20E elevado a menos T dividido por 250 kΩ, né? Vezes 10 a menos 3. Isso daqui dá para mim isso aqui dá para mim o I de T, né? Que é... Bom, o I de T a gente pode deixar assim, né? O I de T. Tá? Porque a gente vai ter que multiplicar os dois, né? Então aqui não compensa fazer a conta, porque você vai multiplicar os dois, né? Então, o P de T vai ser o quê? O P de T vai ser o V de T vezes o I de T. O P de T, seu V de T vai ser 20 elevado a menos T vezes 20 elevado a menos T, dá 400 elevado a menos 2T. Dividido por 250 vezes 10 a menos 3. Aí o que você faz aqui, ó? Cancela, cancela. 40 dividido por 25 dá 1,6. Então dá 1,6 vezes 10 a menos 3. E elevado a menos 2T. Exatamente. Então, o que você vai fazer agora? Você achou a potência, achou o P de T. Você vai integrar o P de T de 0 até o infinito para achar a energia total dissipada no resistor. Tá? Então, vou fazer aqui, ó. Então, a energia total dissipada no resistor vai ser integral de 0 até infinito de P de T dt, integral de 0 até infinito. P de T, ele é 1,6 vezes 10 a menos 3 vezes e elevado a menos 2T dt. Então, dá 1,6 vezes 10 a menos 3. Essa integral aqui vai ser, ela vai te dar e elevado a menos 2t sobre menos 2. E essa integral ela tem que ser avaliada em 0 e infinito. Bom, aí avaliando isso aqui, eu vou ter 1,6 vezes 10 a menos 3. Isso aqui avaliado no infinito dá 0, isso aqui avaliado no 0 dá menos 1/2. Menos 1/2 dá 1/2. 1/2 aqui, teorema fundamental do cálculo, que é aqui, né? Então, dá 0,6 vezes 10 a menos 3, né? Joules. Ou seja, 0,6 milijoules. Ou, não, 0,6 não. 16 dividido por 2 dá 8. Oh, 0,8, Ronaldo. Ronaldo. Brilha muito no Corinthians.
ou 800 microjoules, né? Microjoules. Certo? Certo. Então com isso a gente termina, tá? O senhor considera isso dessa outra forma? Da outra forma? Se eu colocar assim, se eu colocar para você demonstrar que fala assim, demonstre que a energia que é dissipada no resistor é a diferença da energia inicial menos a energia final do capacitor. Eu quero que você demonstre isso, né? Se eu quiser que você demonstre isso, você tem que fazer integral. Se eu só perguntar e não pedir para demonstrar nada, se não fizer a diferença, tá tudo certo. Eu vou fazer o que o senhor falou, né? Eu vou saber o resultado e vou tentar de alguma forma fazer para chegar nele. Não, as integrais que aparecem é tudo integral de E elevado a menos alguma coisa. Você tem que treinar esse tipo de integral para a prova. Isso eu já peguei já. Tá? Então, assim, não vai. E integral de polinômio. Integral de polinômio, integral de exponencial e integral de polinômio multiplicado por exponencial. É só o que aparece em circuitos elétricos. Tá? Então, você dominando essas duas integrais, você não precisa saber o curso todo de integral. Você sabendo essas duas, integral de seno e integral de cosseno, já está bom para você ser engenheiro. Tá? Não precisa mais do que isso. Então,